Fala pessoal, hoje é um tipo de vídeo que fazia muito tempo que eu não trazia aqui no canal. Hoje vamos ver todas as referências, easter eggs, segredos, curiosidades e o que tiver mais escondido no filme Sonic 3, o melhor filme baseado em jogo já feito. Então já se inscreve no canal para dar aquele apoio e também compartilha, porque isso é muito importante. Agora sem mais enrolação, vamos ver todas as referências e easter eggs de Sonic 3, o filme. A logo da SEGA do começo, eu não vou contar cada jogo como uma referência, mas aqui temos várias franquias importantes da SEGA além do Sonic. Tem Golden Axe, Virtua Fighter, Jet Set Radio, Yakuza, Space Channel 5, Valkyria Chronicles, Samba de Amigo, Panzer Dragoon, a logo do Dreamcast e a do Saturn e vários outros jogos. Assim que o filme começa, já vemos a Prison Island. Nos jogos, esse local apareceu pela primeira vez no jogo Sonic Adventure 2. E assim como no filme, esse foi o local onde Shadow ficou aprisionado por 50 anos. A versão do filme é um pouco diferente, lembra mais a prisão de Alcatraz dos Estados Unidos. A Prison Island é uma grande ilha na selva, usada como prisão e como base de pesquisas pela Unidade Guardiã das Nações, ou seja, a GAN. A ilha possuía várias instalações, incluindo um porto para embarcações militares e um arsenal localizado dentro da selva. A base principal continha várias prisões e também 6 níveis de segurança, sendo o mais alto deles onde estava o Shadow. GAN, ou Guardian Units of Nations, é uma forma de defesa nacional, uma organização militar estabelecida para responder a grandes casos criminais. Esse cara aí é o Jorma Taccone, ele foi o diretor do episódio 4 da série do Knuckles. Ainda na cena da prisão, pouco antes do Shadow despertar, ele tá sonhando com a Maria, ela tá tocando uma versão acústica da música Live and Learn, que é o tema de Sonic Adventure 2. Quando o Robotnik começa a invadir o sistema da GAN, a logo que aparece é a mesma usada em Sonic Forces, que representa o Império do Eggman. Apesar de essa logo ser bastante usada na franquia, o desenho dela em específico lembra mais a versão do Forces. Quando o Shadow desperta e ataca a GAN, ele faz os mesmos movimentos da abertura do jogo Shadow the Hedgehog. Esse aqui eu não tenho 100% de certeza, mas quando o Shadow olha para a cidade ao longe depois de escapar da prisão, pode também ser uma referência à introdução do jogo do Shadow, quando ele está observando os Black Arms invadirem a cidade. A logo do filme é a mesma logo de Sonic Adventure 2. Quando Sonic, Knuckles e Tails aparecem, eles vão disputar uma corrida. O Knuckles menciona que é o destino dele assumir o trono como campeão da família. É o meu destino assumir o trono como campeão da família, Aloris. Isso pode ser uma referência à série do Knuckles. É apenas o acento que designa meu papel como campeão da família. Nessa cena, o Sonic pensava que eles iam nadar. Como o Sonic não sabe nadar, ele tá tudo protegido para garantir que não vai afundar na água, como acontece nos jogos. Durante a corrida entre os três, o Sonic faz uma referência ao Superman. No final da corrida, Sonic passa por uma placa com Go escrito nela, uma referência às placas de final de fase de Sonic CD. Esse movimento de espera batendo o pé no chão é uma referência aos jogos clássicos. Os hologramas do Tails usam uma tecnologia parecida com a do Robotnik. Isso pode ser uma referência ou uma curiosidade para mostrar que o Tails rivaliza com o Eggman no quesito inteligência, indicando que ambos são capazes de desenvolver tecnologias muito avançadas. Nessa cena, quando o Sonic faz a pose de vitória, a música que toca ao fundo é uma referência à música de final de fase. E o Eggman campeão invicto da velocidade de todos os tempos. E a galera vibra. Hey guys, take care. Quando o Sonic percebe que a corrida era uma distração, ele volta e descobre que seus amigos estavam fazendo uma festa surpresa para ele, em comemoração ao dia em que Sonic chegou na Terra. Não sei se pode ser considerado uma referência, mas o jogo Sonic Generations também começa com uma festa surpresa preparada pelos amigos do Ouriço. O Generations é um jogo comemorativo de 20 anos do lançamento do primeiro jogo do Sonic, e também foi lançado em dezembro, pelo menos no Japão. Sonic e Tom encontram a antiga caverna que o Sonic usava como lar. Ali, o Sonic faz uma referência ao primeiro filme, quando encontra o seu sistema de segurança moderno. Aqui tem um quadro que parece do Kobe Bryant, aqui a placa da Chevrolet, e aqui em cima tem um carro vermelho, que pode não significar nada, mas a SEGA tem um jogo chamado OutRun. Não sei se é o mesmo carro, mas pode ser uma referência. Tem vários carros nessa cena, e a SEGA já fez bastante jogos de corrida. Então,
Eu acredito que seja uma referência mesmo. Eu fiquei muito tempo pesquisando sobre essa velocidade de 150 milhas por hora que tá na placa, pra ver se tinha algo relacionado à velocidade do Sonic, mas a única coisa que eu encontrei foi um jogo de Mega Drive chamado Road Tree Rush. Eu não sei se é uma referência, mas eu achei essa placa de 150 milhas por hora muito aleatória pra não ser nada. Ainda na caverna, eles encontram uma pintura que o Sonic fez pra lembrar de casa. A pintura representa South Island. Nos filmes do Sonic, Green Hill é a cidade onde o Tom vive. Então, por mais que a pintura lembre a Green Hill, eu acredito que seja uma referência mesmo a South Island. Mas a Green Hill nos jogos também fica na South Island, então tanto faz. Essa cena do Shadow andando na chuva é uma referência ao filme John Wick 3. A cidade onde o Shadow está é Shibuya, em Tóquio. Shadow quase é atropelado por um táxi. Seria uma referência a Crazy Taxi da SEGA? Eu acho que talvez. Aqui do lado tem um cartaz com Tchau. Essa é uma referência à animação Tchau in Space, que é um curto animado que pode ser assistido no canal oficial do Sonic no YouTube. Tchau in Space também aparece no Sonic Adventure 2. Além disso, no cartaz tem uma data, 23 de junho. Esse foi o dia de lançamento do Sonic Adventure 2. Nos outdoors tem algumas referências a lugares conhecidos, como a IKEA, uma loja de móveis e decorações, Yoshinoya, um restaurante japonês, Ushi-H, outro restaurante japonês, e Starbucks aqui do lado. Quando a Gun aparece e cerca o Shadow, essa cena lembra Sonic Adventure 2, quando a Gun cerca o Sonic logo após o primeiro encontro entre os dois ouriços. Quando a Gun vai recrutar o Sonic, a diretora chama o grupo de Team Sonic, uma referência ao jogo Sonic Heroes, onde o Team Sonic, que é composto do Sonic, Tails e Knuckles, também é chamado de Team Heroes. Nesse jogo, cada trio de personagens tem o seu próprio time. Antes de sair do helicóptero da Gun, Sonic faz referência ao Godzilla e a Hello Kitty. Olha, não sabemos se é o Godzilla ou a Hello Kitty lá embaixo. Dois ícones da cultura japonesa. Inclusive, a Hello Kitty já fez parceria com o Sonic para a produção de brinquedos inspirados nas duas franquias. Sonic também faz uma referência ao início da primeira fase de Sonic Adventure 2. Pouco antes de pular do helicóptero, ele fala o seguinte: Talk about low budget flights. No food or movies? We're out of here. Essa frase é exatamente igual ao que ele fala no jogo. Talk about low budget flights. No food or movies? I'm out of here. Sonic saindo do helicóptero da Gun para iniciar sua primeira missão também é uma referência ao Sonic Adventure 2. A primeira fase, chamada de Cityscape, começa da mesma forma e no final dessa fase acontece o primeiro encontro entre o Shadow e o Sonic. Durante a queda, toca uma música chamada Neons da banda One OK Rock. Essa banda também já compôs outras músicas para jogos da SEGA, como por exemplo a música Vandalize de Sonic Frontiers. Ainda na queda, eles fazem um movimento de voo de Sonic Heroes. Assim que eles chegam no chão, aparece um outdoor do Caos Soda, uma bebida famosa do universo do Sonic. Aparece pela primeira vez em Sonic Adventure 2, também chamado de Caos Cola. Ao lado tem um outro outdoor do Sub Burger. Esse hambúrguer também aparece em um cartaz na Cityscape de Sonic Adventure 2. Quando o Shadow aparece, é uma referência à cena de abertura do jogo do Shadow the Hedgehog. Esse encontro também é uma referência ao primeiro encontro entre os dois no Sonic Adventure 2. Quando Knuckles vai atacar o Shadow, o ouriço faz sua pose clássica dos jogos. Durante todo o filme, o Shadow usa o Chaos Control para teleportar, apesar de nunca falar o nome desse poder. Em alguns jogos, ele depende da Esmeralda do Caos para usar o teletransporte, mas também já foi mostrado ele usando esse poder sem elas. Depois que o Shadow dá uma surra nos heróis, a cena onde o Sonic tenta se levantar e cai de novo é uma referência à abertura do jogo do Shadow the Hedgehog. Essa cena da arma também é uma referência ao jogo do Shadow. Inclusive, os próprios fãs que pediram para o Shadow usar arma no jogo, e a SEGA atendeu a esse pedido. A moto também é uma referência. Inclusive, a moto é bem parecida com a do jogo. Toda essa cena da cidade destruída também vem do jogo do Shadow, mas no caso do jogo, a cidade está destruída por causa da guerra que está acontecendo entre os Black Arms e a Gun. Um cartaz do Burger King, esse aqui eu não tenho certeza, porque só dá pra ver um borrão, porém parece muito com o outdoor Planet of the Chaos. Esse outdoor aparece no Sonic Adventure 2, não dá pra ver nada no filme, mas a silhueta lembra bastante. No centro tem o caos e do lado o nome. Eu não sei se dá pra ver direito, mas se sobrepor as duas imagens, elas se encaixam quase perfeitamente. Sonic corre por outro outdoor do Caos Soda. Apesar da coloração estar diferente aqui, eu acho que essa é a caixa de anéis do Sonic Adventure 2. Toda essa cena de corrida entre os dois, principalmente esse final, lembra a batalha na colônia espacial Ark no final de Sonic Adventure 2, que é uma batalha de corrida entre os dois ouriços. Apesar que lá o Shadow não tá de moto,
Porém, no filme, esse é o único momento em que os dois apostam uma corrida. Aquele slide é uma das cenas mais referenciadas da cultura pop, vem do filme Akira de 1988, que se tornou um fenômeno. Inclusive, já trouxe aqui a história completa desse filme, se você quiser conhecer. Eu não vou mentir, esse aqui eu pensei em não colocar, porque eu achei um pouco forçado. Porém, eu tava pesquisando e vi algumas pessoas comentando sobre, então eu vou colocar. Esse momento em que o Shadow tá se preparando para avançar contra o Sonic lembra a pose do Sasuke quando ele invade a cúpula dos Kage. Nessa cena, o Sonic faz uma referência a De Volta para o Futuro. 1.21 gigawatts. 1.21 gigawatts é a força necessária para energizar o DeLorean para que o carro viaje no tempo. Mas eu quero uma reação nuclear para gerar 1,21 gigawatts. 1,21 gigawatts? Depois da luta, Sonic, Tails e Knuckles vão para o Chao Garden. Tanto no Sonic Adventure 1 quanto no 2, tem uma área chamada Chao Garden, onde jogadores podem cuidar dessas criaturas e jogar minigames com elas. Apesar de cada Chao ser uma criatura única, durante essa cena podemos ver esse Chao aqui, que é o Chao clássico, e logo do lado tem a versão Dark dele. Nessa cena, o filme faz uma referência ao Detetive Pikachu. Smash Bros tá vindo. Você é o Detetive Pikachu? Embaixo da mesa tem um ovo de Chao. O comandante Walters da GUN é inspirado no comandante Abraham Towers, que é o comandante da GUN nos jogos. O comandante Walters conta uma versão distorcida da história do Shadow, ocultando algumas informações importantes, mas tem algumas referências. Ele diz que o Shadow foi encontrado em um meteorito há 50 anos. Nos jogos, o Shadow foi criado a partir do DNA de um ser da raça Black Arms chamado Black Doom, que vivia no Black Comet. Mesmo com essa mudança em relação à história original do ouriço, o Shadow ainda está conectado ao cometa, o que no futuro pode dar a possibilidade de trazer os Black Arms como vilões para um filme solo do Ouriço Preto. O comandante chama o Shadow de Ultimate Life Form, na versão original pelo menos. The ultimate life form. I'm the world's ultimate life form. Essa área aqui faz referência à fase Radical Highway de Sonic Adventure 2. Que também é a primeira fase que jogamos com Shadow. O comandante se refere à energia do Shadow como energia do caos. Nos filmes, a energia do caos é o brilho que os personagens emanam durante certos momentos. Assim como Shadow, Sonic, Tails e Knuckles também possuem essa energia. Nas HQs, a energia do caos é a energia que vem da Esmeralda Mecha e das Esmeraldas do Caos. Diferente do jogo, o projeto Shadow não foi feito em uma colônia espacial. A instalação da GUN fica localizada na Terra. Mas, assim como no jogo, o projeto foi fechado pelo governo. A diferença é que nessa cena, o comandante culpa a energia do caos pelo acidente no laboratório. No fim, o Shadow é colocado em animação suspensa, da mesma forma que aconteceu no Sonic Adventure 2. Logo que a luz apaga, dá pra ver aqui no canto o Chaos Drive. Nos jogos, esse objeto é a energia cristalizada das Esmeraldas do Caos. Essa fonte de energia foi criada pelo Gerald Robotnik com o objetivo de transferir energia para tecidos vivos durante o projeto Shadow. Depois, a GUN passou a utilizar os Chaos Drive como fonte de energia para seus robôs. No jogo Sonic Adventure 2, é possível coletar esses itens ao longo das fases e combiná-los com os Chao. A música que toca nesse pequeno show é chamada I Want You Back, dos Jackson's 5. Essa é a antiga banda do Michael Jackson, quando ele era criança. Pode ser uma homenagem ao rei do pop. Por muitos anos, houve rumores que o Michael Jackson compôs as músicas do Sonic 3 de Mega Drive, mas devido a toda a polêmica que ele estava envolvido na época, a SEGA sempre negou a participação. Esse Chao da esquerda tá fazendo uma referência ao jogo Samba de Amigo. Quando a GUN chega no Chao Garden, a diretora Rockwell acredita que o grupo do Sonic roubou o cartão do canhão Eclipse e passa a tratá-los como inimigos. No Sonic Adventure 2, Sonic é confundido com Shadow e a GUN acaba prendendo o ouriço, acreditando que foi ele que invadiu e roubou a Esmeralda do Caos da instalação da GUN. Nessa cena, Sonic faz uma referência ao filme Velozes e Furiosos. Calminha aí, Tokyo Drift. O robô do Eggman tem um design que lembra o Crab Meat, mas também pode ser uma referência ao Death Crab de Sonic Forces, apesar do design ser bem diferente, ou pode ser até mesmo uma referência ao Crab Bot de Sonic Boom, que já tem um design mais similar. Uma curiosidade é que o Crab Meat é um dos primeiros Badniks que o Sonic encontra no primeiro jogo da franquia. O Eggman está assistindo uma novela chamada La Última Passion. Essa mesma novela apareceu no episódio 5 da série do Knuckles. Em breve, no canal em espanhol de Reno, La Última Pasión. Essa aqui só dá pra pegar na versão original. Quando o Eggman sai do vestiário, ele chama o agente Rocha de Tinker Tailor, fazendo uma referência ao filme Tinker Tailor Soldier Spy. Tinker Tailor, I need room. No flashback da Maria e do Shadow, a cena onde eles se encontram pela primeira vez lembra a cena final entre eles no jogo.
quando o Shadow está preso dentro da cápsula de fuga, pouco antes de ser ejetado para a Terra. A diferença é que no jogo, esse momento é a morte da Maria. Tem uma cena que eu achei interessante, não sei se foi proposital, mas quando a Maria chega na instalação da Gunn, mostra ela andando de patins. Depois mostra uma outra cena dela e do Shadow brincando juntos. Nessa hora, o Shadow começa a correr da mesma forma que a Maria quando ela está de patins. Talvez fizeram isso para explicar o motivo do Shadow preferir deslizar. Claro que tem o fato do tênis dele proporcionar esse movimento, mas eu prefiro acreditar que ele adotou essa característica por causa da Maria. Ainda no flashback, mostra eles vendo um filme que parece ser do Godzilla, só que esse lagarto gigante é o Bio Lizard, de Sonic Adventure 2. Ele possui tubos pelo corpo semelhante à criatura do jogo. No jogo, o Bio Lizard foi o primeiro experimento do Gerald para desenvolver a Ultimate Life Form, porém a criatura era instável e incontrolável, então o professor teve que selar ela dentro da Ark. O Bio Lizard também é o vilão final do Sonic Adventure 2. Shadow e Maria aparecem em um campo florido. Essa cena também acontece rapidamente no começo do filme e é uma referência à animação Shadow Generations Dark Beginning. Essa animação foi feita no canal oficial do Sonic para promover o jogo Sonic Cross Shadow Generations e serve como um prólogo para a história do Shadow no jogo e mostra algumas cenas novas do Shadow e da Maria juntos, incluindo essa cena do campo florido. No filme, Gerald Robotnik ainda está vivo, diferente dos jogos que ele foi morto pela Gunn um tempo depois de ter sido retirado da colônia espacial. Porém, tanto no jogo quanto no filme, Gerald planejava sua vingança contra a humanidade pela morte da Maria e tentou usar o Shadow para isso. No jogo, durante o tempo que Gerald estava preso, a Gunn forçou ele a continuar trabalhando para o governo. Gerald aproveitou para modificar partes das memórias do Shadow para fazê-lo acreditar que o desejo da Maria era vingança. No filme, ele faz algo parecido. Ele usa o sentimento de luto do ouriço para manipulá-lo durante toda a história. Quando Sonic e os outros chegam na instalação da Gunn, Knuckles demonstra ter medo de fantasmas. No jogo Sonic Adventure 2, ele também demonstra essa característica quando luta contra o King Boo Boo na fase Death Chamber. Ainda nessa cena, tem uma referência ao Gasparzinho, o fantasminha camarada. Quando Eggman e Gerald se encontram, eles quebram a quarta parede e mencionam que é como se eles fossem dois personagens de um filme interpretados pelo mesmo ator. No caso, o Jim Carrey está fazendo tanto o Gerald quanto o Eggman. Nessa cena, o Gerald chama o Eggman pelo primeiro nome, Ivo. Mas preciso de provas reais, Ivo! Ele é o único personagem do filme a chamá-lo assim. Quando o Eggman está testando seu avô, ele pergunta sobre a equação matemática mais elegante. A identidade de Euler é uma equação que foi comparada em beleza à Mona Lisa de Da Vinci, à escultura Davi de Michelangelo e até mesmo a um soneto de Shakespeare. Particularmente para mim, essa é só mais uma equação em meio a tantas outras, mas para os matemáticos há uma beleza nessa fórmula por causa da sua estrutura. Ainda nessa cena, Eggman cita o filme Velocidade Máxima. Pelo ônibus de velocidade máxima. Esse filme foi protagonizado por Keanu Reeves, o dublador original do Shadow. Isso foi uma referência ao filme ET, o Extraterrestre? A cena que Gerald está explicando sobre o canhão Eclipse mostra o que aconteceu com ele durante o tempo que passou preso, e é bem parecido com a história apresentada no Sonic Adventure 2. Apesar do filme não mencionar a colônia espacial Ark, o canhão Eclipse representa a colônia no filme. Assim como acontece no jogo, é o Gerald que explica para os heróis seu plano de querer destruir o mundo. A diferença é que no jogo isso é feito através de um vídeo, já que o Gerald morreu muito tempo antes dos eventos do jogo. No jogo, o canhão Eclipse é ativado com o poder das 7 esmeraldas do caos, enquanto no filme é preciso de 2 cartões. Pouco antes do Shadow ativar um mini buraco negro, ele fala a seguinte frase. This is who I am. Essa frase remete ao jogo Shadow the Hedgehog. This is who I am. No final das rotas, ele sempre repete essa mesma frase. Nos jogos, Eggman Land é uma ideia de utopia robótica do Eggman, que apareceu pela primeira vez no jogo Sonic Labyrinth. Quando o filme volta para casa do Tom, toca a música tema da Green Hill Zone. Referência ao filme Senhor e Senhora Smith. Senhor e Senhora Smith. Referência ao filme Missão Impossível. Não dá pra chamar o Tom Cruise pra fazer isso? A tela de seleção de personagens que aparece no filme tem os mesmos sprites da tela de seleção de personagens de Sonic Mania. A partir de um certo momento do filme, o Shadow fica obcecado com vingança, repetindo isso o tempo inteiro. No original, ele é dublado pelo Keanu Reeves, que fez o papel do John Wick, que é um filme basicamente sobre vingança. Pode ser também uma referência a esse papel do ator. Esses dois são os humanos que ninguém se importava no segundo filme. Colocaram eles para fazer uma participação especial nesse filme, e ainda assim, ninguém se importa com eles. Ainda bem que a participação não é tão grande quanto a cena do casamento no segundo filme. Essa logo da Gunn lembra a logo usada no jogo do Shadow. A logo da Gunn no Sonic Adventure 2 é bem diferente.
E aí, capitão? Quem é você, o Popeye? Referência ao Popeye. O computador do Tails lembra o que ele usa no jogo Sonic Colors. Quando eles vão colocar o pendrive para o Tails hackear o sistema da GAN, de primeira não funciona. Então o Tom retira, assopra e coloca de novo para funcionar. O próprio Tom fala que isso é um truque dos anos 90. Na época, todo mundo que tinha um cartucho de videogame assoprava quando não pegava, mesmo que no próprio cartucho avisasse que não deveríamos fazer isso, mas acabou que virou um hábito e funcionava. Aqui a gente pode ver o nome Miles Electric, que é uma referência à tecnologia portátil que o Tails usa, e o nome Miles é o verdadeiro nome da raposa, Miles Prower. Tails é apenas um apelido por causa das suas duas caudas. A belíssima cena de danças dos dois Robotniks é uma referência ao filme Dirty Dance. Nessa cena, o Sonic faz uma referência aos Beatles. Essa roupa é uma referência a uma skin do jogo Sonic Speed Simulator, chamada Birthday King Sonic. Apesar desse movimento do Tails carregar o Sonic ser algo comum nos jogos, eu acho que essa cena faz referência ao movimento de ataque do Tails no jogo Sonic Heroes, onde ele consegue carregar e arremessar seus companheiros nos inimigos. Toda essa cena da invasão ao quartel da GAN também é uma referência ao Sonic Adventure 2, porém no jogo, o Shadow invade a base sozinho em busca da Esmeralda do Caos, já que elas eram necessárias para ativar o canhão Eclipse. No filme, eles invadiram para pegar o segundo cartão, que serve como chave para o canhão. O sistema de gravidade variável do cofre da GAN pode ser uma referência à fase Crazy Gadget de Sonic Adventure 2. Os punhos flamejantes do Knuckles fazem referência à série. Lá, ele conseguiu desbloquear essa habilidade, que é chamada de Chamas do Desastre, que é uma referência ao jogo Sonic 2006. Em alguns jogos, o Knuckles é mostrado utilizando ataques de fogo também. O movimento que o Sonic usa para salvar os seus amigos é o Spin Dash. Sim, ele usa esse movimento outras vezes, mas eu quis fazer essa referência aqui, que é onde ele carrega o movimento para poder usar. A estrutura interna do canhão Eclipse é bem parecida com a colônia espacial Ark. O traje que o Gerald dá para o Eggman faz não só referência à roupa dos jogos, como também à evolução do personagem nos filmes. Em cada filme, ele foi alterando seu visual para se aproximar mais do personagem dos jogos. Esse aqui quase não dá para perceber porque é muito rápido, mas o toque do celular do Eggman é a música Eggman de Sonic Adventure 2, que é o tema do vilão desse jogo. Quando o canhão Eclipse está saindo da base da GAN, toca a música tema do Eggman no jogo Sonic 2006. Essa música também é usada em outros jogos. Pra dizer que a série do Knuckles não foi totalmente inútil, resolveram colocar o Wade como protetor da Esmeralda Mestra. Nos eventos da série, o Knuckles estava treinando ele para que ele se tornasse um grande guerreiro. Bem que na placa da delegacia tem uma referência a Green Hill. Nesse filme, quando o Sonic vai atrás da Esmeralda Mestra, ele está com raiva do Shadow, e isso faz com que ele fique muito mais violento durante a sua transformação em Super Sonic. Nas HQs chamada Sonic the Comic, existe uma transformação que ficou conhecida como Flatway Sonic, que é a transformação do Sonic quando ele está tomado pela raiva, tornando o ouriço muito mais descontrolado e agressivo. Durante a transformação, as esmeraldas contornam o corpo do Sonic. Em vários jogos, quando o Sonic se transforma, as esmeraldas giram ao redor dele por um tempo antes de entrar em seu corpo. Quando o canhão Eclipse começa a entrar em órbita, aparecem vários locais assistindo esse evento. No jogo, o Eggman faz um anúncio ameaçando o mundo inteiro antes de testar o canhão, que lembra esse momento do filme. No final do filme, o Eggman faz um anúncio para o mundo inteiro também. Aqui tem uma placa do McDonald's, aqui da Disney, e Come From Away é um musical. T-Mobile One é uma empresa de plano de dados de celular. Quando o canhão Eclipse entra em órbita, tem duas referências. A primeira está no formato do rosto do Robotnik. No jogo, quando o Eggman ativa o canhão, uma parte da estrutura se quebra, mostrando o formato do rosto do vilão. No caso, é baseado no rosto do Gerald. A outra é que o som que faz quando o rosto está sendo formado é o mesmo no jogo quando o canhão está sendo ativado. Essa cena do Shadow observando a Terra de dentro do canhão acontece algumas vezes no jogo também. Quando ele estava na Ark com a Maria, ela gostava de observar a Terra, imaginando o dia que poderia levar o Shadow até lá para conhecer o lugar. Durante o flashback final, é revelada a verdade por trás do incidente que destruiu a instalação da GAN. E assim como no jogo, isso aconteceu por causa da própria GAN, que tinha como objetivo encerrar o projeto Shadow e eliminar todos os cientistas envolvidos. Durante a fuga, essa cena lembra o anime Sonic X, não só porque mostra o Gerald, Shadow e Maria fugindo juntos,
como também a paleta de cores da cena é a mesma da do anime. Houveram algumas mudanças na história da Maria que não afetam diretamente a personagem e nem a história em si, mas é bom mencionar como curiosidade. A primeira é que o motivo da Maria ficar na Ark é porque o Gerald estava pesquisando uma cura para a doença fatal que ela tinha, a síndrome de deficiência neuroimune. O projeto Shadow foi desenvolvido para encontrar uma cura para sua neta através da Ultimate Life Form e não para ser uma arma para Gun. Porém, no filme não é mencionado nenhuma vez que a Maria está doente. Outra mudança ocorre na forma que a Maria morre. No jogo, eles estão tentando fugir da colônia espacial. A Maria consegue colocar o Shadow em uma cápsula de fuga, mas é fatalmente atingida por um disparo de um dos soldados da Gun. E o Shadow fica preso na cápsula sem poder fazer nada enquanto vê sua amiga morrer diante de seus olhos pouco antes dele ser ejetado para a Terra. No filme, a Maria também morre, mas é um pouco menos brutal, talvez por causa da classificação indicativa do filme. Durante a fuga da instalação da Gun, os soldados aparecem para eliminar todos os cientistas, mas o comandante Walters, que na época era apenas um soldado, tenta impedir que atire na Maria e no Gerald, o que faz com que o disparo acerte um dos containers que guardava a energia do caos. A explosão destrói o laboratório, Shadow e Gerald sobrevivem, mas Maria acaba morrendo. Nesse caso, a morte foi um pouco mais leve, pois só aparece a Maria sem vida após a explosão. Mesmo com a mudança, esses eventos trazem as mesmas consequências do jogo. Shadow é preso e colocado em animação suspensa na Prison Island, enquanto Gerald é forçado a trabalhar para o governo, o que leva ele à loucura. Apesar de não utilizar as esmeraldas, o canhão Eclipse do filme ainda precisa ser alimentado pela energia do caos igual no jogo. Nesse caso é utilizada a energia do Shadow. Quando o Gerald revela suas verdadeiras intenções, que é destruir o planeta e não dominá-lo, todo esse momento também vem do jogo. Só que lá, o Eggman descobre isso através das gravações contidas na colônia espacial. Como o Gerald ficou louco e desejava vingança contra a humanidade, o canhão Eclipse, que deveria ser uma arma de defesa contra os Black Arms, seria usado para destruir a Terra. No jogo, esse também é o momento em que o Eggman se une à turma do Sonic para impedir a destruição do mundo, já que esse nunca foi o objetivo do vilão, e ele deseja a dominação total. Essa cena também mostra que o Gerald foi insano igual no jogo. Durante a épica batalha entre o Sonic e o Shadow consegue arrancar as esmeraldas do Sonic com um golpe. Essa cena pode ser uma referência ao início do jogo Sonic 3 de Mega Drive, quando o Knuckles consegue acertar o Sonic deixando as esmeraldas caírem. Essa cena também serve para demonstrar o quão forte o Shadow é, mesmo sem o poder das esmeraldas. Essa cena é uma referência à tela de conclusão das fases especiais de Sonic 2 de Mega Drive. Quando todas as esmeraldas são coletadas, elas são posicionadas da mesma forma. Dragon Ball nunca foi tão real. Toda a luta entre os dois transformada na forma Super é uma gigantesca referência a Dragon Ball. Mas não é a única referência que essa batalha tem. Esse bloqueio do Shadow é uma referência ao filme Matrix, interpretado pelo Keanu Reeves. Essa cena é uma referência à batalha do Superman contra o Zod em Man of Steel. Eggman faz uma referência ao filme Lanterna Verde de 2011. Eu via isso desde que eu tirei ver Lanterna Verde em 2011. Esse chute do Sonic também vem do Sonic Battle. Não consegui encontrar essa cena com um bom enquadramento, mas essa cena me lembrou esse wallpaper de Final Fantasy VII do Cloud e do Sephiroth. Essa cena lembra Cyberpunk Edge Runners. Com o fim da batalha, Sonic consegue convencer o Shadow de que vingança não é o único caminho e faz o Shadow perceber o verdadeiro desejo da Maria. No jogo, quem consegue convencer o Shadow a ajudar é a Amy. Ela faz o Shadow perceber que Maria nunca desejaria vingança contra a humanidade. Ela sempre quis que eles tivessem uma chance de serem felizes. Quando o Shadow decide se unir ao Sonic, começa a tocar a música Live and Learn, que é o tema do jogo e da batalha final do Sonic Adventure 2. Essa transformação dos dois juntos também lembra a transformação deles no jogo com as esmeraldas em volta dos dois. Nesse momento, o Sonic fala sua famosa frase, Gotta Go Fast, Gotta go fast. que é o tema de abertura de Sonic X. Quando os dois estão indo em direção ao canhão, tem duas referências rápidas. A primeira é que o movimento que eles fazem representa a logo do filme, e esse close dos dois voando juntos também acontece no jogo logo depois que eles se transformam. Quando o Eggman corta o bigode de seu avô, essa cena lembra um acontecimento parecido em Sonic Lost World, quando Eggman perde metade de seu bigode. Esses são os robôs da Gun da linha Hunter, apresentados em Sonic Adventure 2. Durante a batalha contra os robôs, Sonic e Shadow fazem a pose clássica da abertura do jogo. Quando o Eggman é derrubado da plataforma e está caindo em direção ao espaço, lembra uma cena com a Rouge em Sonic Adventure 2. Ela também cai de uma plataforma parecida e é salva pelo Knuckles. No filme, o Knuckles está junto do Tails. Eggman recria o Jutsu 1000 anos de dor do Naruto para derrotar o Gerald. Essa cena é simplesmente muito boa. Essa habilidade do Shadow se chama Chaos Spear.
Essa cena é bem parecida com o jogo, a diferença é que no filme eles estão tentando bloquear o canhão Eclipse, enquanto no jogo eles tentavam impedir que a colônia se chocasse contra a Terra. Nessa cena, Sonic fala a seguinte frase: em inglês, essa frase fica "Can't hold much longer". Essa frase é da música Open Your Heart, de Sonic Adventure 1. Também tem a icônica cena da destruição da Lua, igual acontece no jogo. Ainda no momento em que eles estão redirecionando o raio para a Lua, Sonic perde sua forma Super e cai em direção à Terra. Em Sonic Adventure 2, isso acontece com o Shadow. O movimento de arremesso que o Knuckles faz junto com Tails pode ser uma referência ao ataque do Knuckles em Sonic Heroes. O canhão começa a cair em direção à Terra, da mesma forma que acontece com a colônia espacial no jogo. Shadow removendo seus anéis inibidores é uma referência ao Sonic 2006. Esses anéis limitam o poder total dele. Nessa cena de despedida do Eggman, ele faz referência ao primeiro filme. Vou sentir falta do seu café com leite de cabra austríaca. Adoro o jeito como prepara. Achei que gostaria de um café com espuma de leite de cabra austríaca. Mas o que eu sou, um imbecil? É claro que eu vou querer! Adoro como prepara! Assim como no jogo, Shadow se sacrifica para salvar a Terra. A diferença é que no filme, o Eggman também se sacrifica junto. Os créditos do filme fazem referência ao modelo dos personagens no Sega Saturn. Esses modelos são parecidos com os usados nos jogos Sonic the Fighters, Sonic Jam e Sonic R. Os créditos recriam várias cenas do filme, mas essa especificamente do Sonic e do Shadow correndo é uma recriação da batalha final que eles têm na colônia Ark. Se o filme por si só já era bom o suficiente, ainda temos referência na cena pós-crédito, que é absolutamente cinema. Dois personagens são introduzidos, o primeiro é o Metal Sonic. Nos jogos, o Metal Sonic foi criado pelo Eggman para ser sua arma suprema contra o Sonic. Seu principal propósito é destruir o Ouriço Azul. Ele é um vilão recorrente em vários jogos e também nas HQs. Sua primeira aparição foi no Sonic CD. O segundo personagem a aparecer é a Amy Rose, a ouriça rosa que é apaixonada pelo Sonic. Porém, aqui já vemos que haverá mudança na sua personalidade. Em vez dela ser apresentada como uma donzela em perigo, a Amy que protege o Sonic do ataque do Metal Sonic. Nas últimas adaptações da Amy nos jogos e animações, essa personagem passou a ser mais independente. Ela atua como o coração da turma do Sonic e demonstra força e coragem para enfrentar situações complicadas. Espero que essa seja a versão da Amy que eles adaptem. Uma curiosidade interessante é que tanto a Amy quanto o Metal Sonic apareceram pela primeira vez no jogo Sonic CD, e o filme fez questão de apresentar os dois juntos, mostrando que talvez no próximo filme eles adaptem esse jogo. Mas o meu palpite é que eles adaptem o jogo Sonic Heroes, já que esse é o jogo que o Metal Sonic se torna o vilão principal. Ainda tem mais uma cena pós-crédito que mostra o Shadow recuperando seus anéis inibidores, indicando que o ouriço conseguiu sobreviver, e provavelmente ele também ajudou o Eggman a sair do canhão antes da explosão. Uma curiosidade é que no final do Sonic Adventure 2, o Shadow também deveria morrer permanentemente, mas sua popularidade foi tão grande que a SEGA resolveu trazer ele de volta no jogo seguinte, e ele se tornou um personagem recorrente dos jogos a partir daí. Essa cena também pode ser uma referência ao Sonic 2006, depois da batalha contra o Mephiles, no final da rota do Shadow, o ouriço retorna para buscar seus anéis. Agora é com vocês. Quais as referências eu deixei passar? Coloque aí nos comentários. Tenho certeza que ainda tem muita coisa escondida. E se curtiu o vídeo, dá aquela força aqui pro canal compartilhando, se inscrevendo e assistindo meus outros vídeos também. Isso ajuda demais no crescimento aqui no YouTube. Valeu por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Se cuida!